E a gente começa esse debate com a informação que a equipe de transição anunciou ontem, conforme a gente divulgou aqui no Meio Dia em Brasília, 16 novos ministros. Serão ao todo 37 ministérios, sendo 32 pastas temáticas e outras 5 secretarias com status de ministério. E para fazer uma análise dessa nova composição ministerial, nós trouxemos ao Meio Dia em Brasília o deputado estadual Daniel José, que já está aqui com a gente no estúdio. O deputado Mauro Benevides estaria também com a gente para debater o assunto, mas ele preferiu falar de assuntos mais técnicos e menos políticos, né? E o deputado Daniel José já está aqui conversando. Tudo bem, deputado? Tudo bom, Kiss? Boa tarde aí a todos que estão acompanhando a gente. Aproveitando também já para, de início aqui, também desejar um Feliz Natal para todos, um excelente 2023. Essa sexta-feira tão esperada chegou, né? Então, infelizmente, não com tantas notícias boas, né, como a gente gostaria. Mas, enfim, é o Brasil que a gente vive, vamos continuar, vamos poder aqui debater e falar bastante sobre muito do como vai ser o governo aí no ano que vem e o que a gente pode esperar, né, desse novo ministeriado. Perfeito, deputado. E como o senhor falou, realmente, foi uma semana bem atípica para o Congresso Nacional e também para a população brasileira, já que a semana foi marcada por diversas mudanças e incrementos aí no orçamento, né? A PEC da gastança foi aprovada, em seguida reajuste aí para servidores, deputados e ministros. Ontem foi anunciada a composição ministerial ampla aí com 37 ministérios, mas ontem o presidente eleito afirmou que não vai haver aumento do número de funcionários. Você avalia que isso vai ser possível? Aumentar o número de ministérios sem aumentar a quantidade de funcionários? Serão aí 14 ministérios a mais, pelo visto, né? Isso que ainda existe a possibilidade de criar uma autoridade climática para conseguir encaixar, né, a deputada eleita Marina Silva, uma vez que o presidente não está disposto a deixar o ministério nas mãos da deputada. Olha, isso é um argumento, né? A ideia de que você consegue aumentar 16 ministérios sem aumentar custo, enfim, é uma contradição em termos, isso é impossível, porque cada ministério vai ter, mesmo que um orçamento pequeno ou até simbólico, mas vai ter um orçamento que antes não era previsto, que pode ser deslocado de uma outra pasta, mas que muito dificilmente isso acontece. Quem acompanha a realidade da política sabe que é muito bem assim que as coisas funcionam. É muito difícil você diminuir o orçamento de uma pasta, e sobretudo hoje que a gente vive em um país sem âncora fiscal, né, sem a PEC do teto funcionando, né, já há algum tempo. Então, isso é um argumento aí só para tentar tranquilizar aquelas pessoas que não acompanham a política de forma recorrente, né? É impossível. Tem as nomeações de cargos, tem os orçamentos previstos, as políticas públicas que vão ser implementadas. Isso tudo vai custar mais, isso tudo vai gerar mais despesas, é muito óbvio. E, infelizmente, tem pessoas aí que acreditam nessa história. Eu acredito, afinal de contas, não consigo entender como você pode mexer tanto no organograma do governo federal sem nenhuma perspectiva de aumento de gastos. Isso é irreal. Perfeito. Deputado, e a tão sonhada e comentada aí, frente ampla dos ministérios, como é que ficou isso? O anúncio ontem a gente percebeu que os ministérios são compostos aí na grande parte por aliados do presidente eleito, né? Essa frente ampla, ela ficou aí, foi história para boi dormir ou de fato ela está aí vigente? Como é que você avalia isso? Não, a ideia da frente ampla, que foi amplamente divulgada durante a campanha, né, e como uma grande proposta de unir o país contra o mal existente, cai por terra, né? A ideia de uma frente ampla é uma grande farsa. Ela não existe hoje em dia e, pelo que a gente viu nas nomeações e de todos os sinais que o presidente eleito Lula tem dado, ela não vai existir, né? Até a maneira como ele nomeia o ex-governador e agora vice-presidente eleito Geraldo Alckmin já dá um sinal até da resistência que existe para trazer para o governo pessoas que não são tão próximas daquele métier,
daquelas alianças de longa data, né, do presidente. Se você for olhar algumas das pastas principais, né, alguns dos ministérios mais importantes estão na mão. Se fossem só de aliados, não estaria até um pouco melhor, né? Mas são na mãos de filiados do PT de longa data. Então, Haddad, Padilha, Rui Costa, Wellington Dias, Camilo Santana, Luiz Marinho, quem mais? Márcio Macedo também, deputado federal do PT. Tem até o Messias, né, da Dilma, naquele famoso áudio, que também compõe ali o primeiro escalão do governo. Mercadante no segundo escalão, lá no BNDES. E também teve, né, essas alterações nas estatais que foram dramáticas, né, muito prejudiciais para a governança das empresas estatais e que provavelmente aí vão abrir espaço para que os problemas do passado de corrupção dentro das estatais voltem a acontecer. Então, no final de contas, né, o Ministério muito próximo do Lula, muito próximo da realidade do círculo de amizades dele, de longa data, de aliados assim, do mesmo partido, e que vão ali comandar boa parte do orçamento do governo federal. Né? Quando a gente fala que são 37 ministérios, tem ministérios e ministérios, alguns deles com orçamentos enormes e outros com orçamentos simbólicos. Então, a gente percebe também aí alguns ministérios que vão ter um orçamento menor, que vai aumentar os gastos no final de contas, mas que estão ali nas mãos de pessoas um pouco mais distantes do presidente. Aquelas pessoas mais próximas foram que pegaram aí o grande naco, aí, a grande fatia do que vai ser o governo federal do ano que vem. Todos, inclusive, né, para a hipocrisia, né, dessas pautas da esquerda, todos homens brancos, de cabelo branco, e por aí vai. Né? Enfim, obviamente tem a nomeação de algumas mulheres, sobretudo, né, da ministra da Saúde, que é uma nomeação ali que eu não conheço tão bem a atuação dela, então não consigo fazer nenhuma análise assim a priori, mas que é uma exceção dentro de um quadro de diversos ministros com orçamentos grandes e com, no final de contas, capacidade de influenciar as políticas públicas do país no ano que vem. Perfeito. A gente tem até um comentário aqui da Lúcia, que ela comentou o seguinte, se o Joelton puder colocar na tela para a gente, nenhuma surpresa com os nomeados de Lula. O PT não divide o poder. Foi um comentário que a Lúcia fez aqui. A Sandra de Souza comentou também aqui como criar 14 departamentos novos em uma empresa sem aumentar o número de funcionários e gastos. É o grande desafio, é o grande questionamento que a gente faz aí, como é que o presidente eleito vai conseguir aumentar aí em 14 novos ministérios, considerando a atual composição ministerial, sem aumentar gastos, né? É o nosso grande questionamento. Deputado Daniel José, e com relação a Simone Tebet? Tem muito questionamento aí, o pessoal está questionando a ausência da Simone Tebet aí nas indicações dos ministérios. Ainda há 14 ministérios, mas a verdade é que até gerou uma certa surpresa, né? Já que a Simone Tebet foi, sim, uma grande aliada aí no segundo turno das eleições. A Simone Tebet foi super importante no segundo turno. Ela trouxe, ela trabalhou de fato de uma forma bastante intensa pela campanha do Lula e, no final de contas, está numa situação bastante prejudicada. Né? Isso reflete muito os valores, a forma de pensar e de atuar do PT. Alguns dos comentários aqui feitos eu concordo 100%. O PT não gosta de dividir espaço, o PT gosta de rapidamente se apoderar da máquina pública para fazer a política daquela mais tradicional, menor que existe no Brasil, de nomeação de pessoas, de criação de máquina política em troca de votos no futuro. Enfim, tudo isso que vai se perpetuar aí, com certeza, e ainda aumentar no governo Lula. A situação da Simone Tebet, enfim, é uma incógnita. Eu conversei com alguns colegas, deputados que são do Partido dos Trabalhadores aí nos últimos dias, nessa última semana aí de votações na Assembleia e em outros espaços, e, de fato, existe conversas ali de que a Simone Tebet vai assumir o ministério.
mas o sinal que é dado durante todo esse processo é muito ruim. É uma primeira onda de nomeações e ela não aparece. Se a imprensa, se o debate público não tivesse questionado o presidente eleito Lula sobre a nomeação da Simone Tebet, eu acredito muito que ela nem sequer seria considerada. Mas como existe uma pressão pública para que o nome dela seja contemplado aí no novo ministeriado do Lula, eu acredito que ela possa sim ter ali uma nomeação de um ministério muito menor do que outros e com menos orçamentos, menos relevância e por aí vai. Né? Isso, no final de contas, na minha visão, já era algo muito previsto. Né? Conhecendo e observando ao longo dos últimos anos a atuação do PT, desde a época do Lula 1, 2, Dilma 1, 2, essa forma do PT atuar, eu não esperaria nada muito diferente disso. Mas, enfim, tem pessoas ainda que nesse último ciclo acreditaram que poderia ser diferente dessa vez, né? Exatamente. Deputado, mais uma questão, não foi, como a gente comentou no início, não foi uma composição ministerial muito técnica, a gente percebeu que foi uma composição ministerial muito mais política e de aliados aí do presidente eleito. O senhor avalia que, de alguma forma, aí, o presidente eleito vai ter muito mais braço e muito mais entrada para manipular e talvez para atuar aí junto aos ministérios do que se fosse uma composição mais técnica e focada mais em trazer técnicos para cada área específica? Não, acho que assim, bom, a maneira do presidente de lidar com o seu time de ministros é uma maneira, enfim, que não existe tantas barreiras, né? Ele, no final de contas, está num posto acima desse grande organograma e ele tem a legitimidade para governar, uma vez que teve os votos da população, né? Nenhum ministro teve voto para estar na posição de ministro, já o presidente teve. Então, no final de contas, né, as grandes dificuldades políticas não vão, nem estariam no ministeriado do presidente, mas sim na maneira como ele lida com os grandes atores da política nacional, com o STF, com a Câmara dos Deputados, as lideranças partidárias da Câmara, com todos os senadores, com a mesa diretora da Câmara. Tudo isso tem uma nuance muito mais complexa e muito mais difícil de ser gerida do que o corpo de ministros. Né? Me surpreende que ele não tenha pensado em fazer uma forma diferente e tentar dar um sinal diferente para a sociedade, e que ele já tenha, antes mesmo de começar o seu governo, tendo dado sinais tão ruins e tão assim alinhados com o que o PT e os governos do PT sempre foram, né? Praticamente assim não tiveram nenhuma vergonha, nenhuma talvez assim reticência, uma resistência política de vamos dar uns sinais um pouco mais devagar ou de uma forma um pouco mais calma. Não, foi tudo de uma vez, de uma maneira muito clara, muito aberta para a sociedade. Ó, é assim que a gente vai fazer, da mesma forma como a gente fez, e é assim que esse governo vai ser. Então, eu acredito que não tem muito o que esperar de positivo em termos de desenho de políticas públicas para o ministeriado no ano que vem, uma vez que, como você bem disse, são todos aliados e companheiros de longa data do presidente e que, enfim, são pessoas que não têm grande visão de país, que entendem, talvez, da articulação política um ou outro um pouco mais, mas que não têm grandes, enfim, entendimentos de como a sociedade funciona. Por exemplo, e um ponto de maior preocupação que eu tenho diante de todo esse cenário ao olhar algo que passou um pouco despercebido nas discussões dos últimos dias, que foi a equipe do ministro Haddad na Fazenda. Quando você olha os nomes que vão compor o time do Haddad na Fazenda, eu me preocupo bastante, com exceção do Bernard Api, que é uma liderança importante no Brasil para a discussão da reforma tributária, e também do Marcos Pinto. Todo o resto da equipe é composta por pessoas que defendem ideias duvidosas, de que
a expansão monetária não causa inflação, daquela nova matriz econômica, vi uma visão heterodoxa da economia que não é respaldada por nenhum dado ou evidência. Então, a gente tem hoje um cenário fiscal no Brasil extremamente complexo, e um corpo técnico, né, de um time técnico no Ministério da Fazenda que não tem condições nenhuma de entregar um ajuste fiscal minimamente razoável. Então, isso me preocupa bastante e que, infelizmente, a maior parte da população ainda não prestou atenção. Aproveitando o gancho aí na sua fala sobre a indicação do Haddad aí, na sua avaliação, assim, a percepção, eu vou falar aqui como jornalista profissional que estou aqui cobrindo os bastidores do Congresso e a gente está sempre aqui tentando entender as notícias, né? O nome do Haddad, ele foi como jogado aí, né? Começou especulando outros nomes mais técnicos, inclusive. Depois veio o nome do Haddad, depois saiu de novo, não, vamos tentar ventilar aí para o nome que seja mais prejudicial, depois voltou de novo. Então, a gente viu que ele parece que está sendo um experimento aí do governo do PT. Qual é o senhor avalia que vai vir? Ele vai conseguir ter um bom desempenho aí à frente do Ministério? E se não tiver, quais serão os reflexos políticos aí da indicação do Haddad, até para ele, já que ele é um cotado aí para substituir o Lula aí na presidência no próximo mandato? Na minha visão, o Lula, ele é um papa sem cardeais, né? Ele está numa situação que ele não criou uma linha sucessória clara, outras lideranças políticas ao redor dele, o que é algo muito comum e muito esperado de uma liderança como ele, que não tem um comprometimento com o longo prazo do país, porque se tivesse, teria se preocupado em formar novas lideranças políticas que poderiam assumir o seu lugar e fazer um trabalho ainda melhor, né, como qualquer bom líder faria, né, e que é coisa rara de se ver na política brasileira, né? Então existe esse grande vácuo de liderança e de clareza de quem poderia suceder o presidente. Na disputa mais direta, nesse cenário, eu vejo não só o Haddad, mas também o Flávio Dino, né, ex-governador do Maranhão, que vai ser ministro da Justiça, que é uma pessoa inteligente e que sabe jogar com a imprensa, sabe ser midiático e chamar atenção. Então, ele provavelmente vai ocupar um espaço considerável do debate público a partir do próximo ano. Então, essas talvez sejam as duas principais lideranças aí que possam brigar aí por um espaço para ser o sucessor do Lula. Agora, eu não acredito que o próximo ministro Haddad, ministro da Fazenda, vá conseguir fazer o ajuste fiscal necessário para que as expectativas que não só o mercado, mas que toda a população tem com relação à economia do país ande numa boa direção. Eu acredito que o esforço necessário, olhando os dados, né, o esforço necessário para fazer o ajuste fiscal mínimo para que a relação dívida-PIB não avance tanto no Brasil, é um esforço muito maior do que a capacidade do Haddad e do seu time tem de entregar. Então, eu imagino que no médio e longo prazo, aí, nos próximos 2 anos, talvez o Fernando Haddad perca um pouco do espaço que ele tem hoje como uma liderança ali mais óbvia para assumir ali um espaço sucessório do Lula, né? Especialmente se ele não fizer, talvez, uma boa gestão aí à frente do Ministério, né? Talvez ele tenha eu realmente acho que é muito difícil ele fazer essa gestão de forma no time necessário e na intensidade. Pelo primeiro motivo que a liderança do governo é sempre do presidente, é ele que tem a legitimidade, e não me parece ser uma preocupação do Lula a relação dívida-PIB ou qualquer tentativa de ajuste fiscal sério. Qualquer presidente que se preocupa com o futuro e com o longo prazo do país começaria o governo olhando uma grande reforma administrativa para mudar a forma como o governo federal, estados e municípios também lidam com o funcionalismo público. Essa seria a grande preocupação de uma liderança política séria que assumisse o Palácio do Planalto, pensando no longo prazo do país. E essa de todas as pautas possíveis de serem discutidas por um governo do PT, essa é a última que vai ser abordada,
né? Bate completamente de frente com tudo aquilo que o PT defende, né? Que é o corporativismo, que é, sobretudo, a elite do funcionalismo público, que é muito protegida pelo PT. Então, esse ajuste fiscal sério e profundo não tem a menor chance de acontecer. Eu até acredito que o Haddad venha querer fazer um esforço para isso, mas sem a liderança do presidente, sem o aval político e a força política do presidente, isso não vai acontecer. E vendo a situação e analisando um pouco do contexto ali do presidente Lula, eu não acho que vai ser agora que ele vai querer fazer um governo para ser lembrado como alguém que fez um ajuste fiscal no país. Eu imagino que ele vai querer esticar um pouco mais a situação fiscal do Brasil para poder entregar esse mandato que ele vai ter com políticas sociais que cheguem até a população mais vulnerável, muitas delas importantes, mas que com completo esquecimento aí da situação fiscal do país, que é fundamental para justamente a população mais pobre, para que ela tenha uma melhor qualidade de vida, né? Sem equilíbrio fiscal, não existe política social que faça sentido, né? Perfeito. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação, obrigada aí por trazer excelentes contribuições aqui para essa conversa sobre a composição ministerial. A gente espera mesmo que o governo eleito faça um ótimo governo, é o que a gente espera para a sociedade enquanto brasileiros, né? Mas o temor a gente imagina também que exista, especialmente entre os parlamentares, entre nós aqui, que estamos aqui sempre debatendo e conversando sobre o assunto, o pessoal do chat que está sempre aqui conversando, é sempre demonstrando muito receio do que vai vir aí pela frente. Mas obrigada pela sua participação. Muito obrigado, Kis, obrigado aí pelo pessoal do Antagonista aí pelo convite, estou sempre à disposição, reforço aí também aí os desejos aí de um Feliz Natal e um ótimo 2023, muita resiliência aí para a gente conseguir acompanhar o que vai acontecer com o país. E uma Perfeito. Boa tarde a todos. A Roseli está te parabenizando aqui, ó. A Roseli está falando assim, parabéns para o deputado. Tem como colocar na tela aqui, ó, Roseli te parabenizando pelo seu discurso. Muito comentário aqui, muita gente comentando sobre o assunto, falando sobre os receios, como eu falei aqui agora. Deputado, Feliz Natal, aproveite aí, descanse com a família, a gente fica por aqui nesse debate, mas segue aí com um giro pelas principais notícias da manhã.